realmente, uma história que deixa todo mundo chocado, revoltado, justamente por conta da situação como foi. A polícia já identificou esse criminoso, ele tem 22 anos e estaria no meio de um surto psicótico. Ele também seria usuário de drogas, segundo a polícia, existe um indício. Isso porque na casa dele os policiais encontraram o que seria um equipamento que ele teria usado para fumar crack. Para quem está em casa entender toda essa história, que deixa ela ainda mais absurda, a mãe do cantor Delino Marçal estava em casa não, na verdade na igreja, quando, junto com outro irmão, orando. Exatamente, ela estava na igreja orando, quando este homem teria saído de casa durante a madrugada, brigado com a companheira dele, ele teria brigado com essa companheira, feito uma confusão lá onde ele morava junto com a enteada, e depois saiu andando pela rua, Malta, completamente nu. E aí por volta das 5 horas da manhã ele chegou na porta dessa igreja, a pastora estava junto com outro irmão orando lá dentro, era uma campanha da igreja, e ele começou a segurar na grade, sacudir, chamando, gritando, pedindo por ajuda, e aí ela saiu lá na porta. E aí o que ela percebeu? Que era uma situação que não era segura para ele. De repente ele começou a gritar para os dois, olha, eu abro, eu vou pular, eu abro, eu vou pular. Ele, claro, junto com medo, o irmão junto com a pastora com medo, não abriram a porta. Mas mesmo assim ele pulou o muro, quebrou uma primeira porta que é de blindex e nessa porta tem uma estrutura de metal. Foi justamente essa estrutura que ele usou para agredir tanto a pastora quanto o irmão. Só que, Malta, essa história fica pior. Ele agrediu ela lá dentro, saiu da casa. Nesse momento, a dona Odete sai da igreja e vai até a casa vizinha para pedir ajuda. E aí o Matheus, que tem 22 anos, volta e com essa mesma barra de metal acerta ela mais vezes na cabeça e depois sai pela rua, continua andando pela rua. O que acontece? O SAMU foi chamado, o Corpo de Bombeiros foi chamado, mas mesmo assim a dona Odete acabou morrendo praticamente na porta da igreja. E aí, Malta, não para por aí não, viu? Depois dessa confusão, ele continuou saindo pelas ruas da cidade, inclusive tem uma câmera de segurança que ele para e começa a brigar com a câmera. Tem um registro de ocorrência aqui na delegacia que ele teria pegado uma pedra e atirado contra um ônibus. E assim, por onde ele foi passando, foram registradas outras situações. Ele só foi preso no setor ao lado, depois que os policiais conseguiram encurralá-lo em um lote baldio. E mesmo assim ainda teve luta corporal, precisou de o Corpo de Bombeiros usar aquelas talas para imobilizá-lo, uma situação muito triste. A dona Odete tinha 9 filhos, 7 deles ainda em vida, entre eles o cantor gospel Delino Marçal, que em 2019 ganhou o Grêmio como melhor música cristã. A gente lamenta muito essa situação, né, Malta? Deixa eu ver, será que Eu estou falando direto da delegacia que investiga crimes de homicídio aqui de Goiânia. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável por esse caso. E ele me disse que há cerca de 2 meses esse suspeito tinha passado por um surto exatamente igual, mas sem ferir ninguém. Ele teria saído de casa, sumido, caminhado por cerca de 15 quilômetros da residência dele, também sem roupa. Ele chegou a passar um período internado, mas de lá para cá ele não teria outro surto como esse. Ele não teria surtado de novo. Só que aí, na informação que a gente tem aqui, ontem à noite ele teria passado o dia inteiro desaparecido, e aí à noite ele voltou para casa por volta de umas 9 horas, chegou, deitou e dormiu. Só que aí durante a madrugada, Malta, por volta de 2 horas da manhã, ele teria acordado exaltado com a companheira enteada, teria quebrado praticamente a casa toda, só não teria matado essa companheira, porque na mesma residência ali próximo mora um tio dessa companheira que acabou entrando em luta corporal com ele, e aí ele saiu e ficou desaparecido. Entre essas 2 horas da manhã até as 5 foi quando ele chegou na igreja completamente no surto. Pelas atitudes que a gente percebe, principalmente pelas câmeras de segurança, ele anda na rua como se nada tivesse acontecendo. Em uma das câmeras, Malta, ele chega bem perto dela e começa como se estivesse discutindo com a câmera. E aí tem uma outra imagem também dele andando na rua já com uma faca na mão. Eu conversei com uma testemunha que disse que era por volta de 5h40, ele chegou a correr para perto